E aí pessoas, beleza? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Matemática da Aprovação. No vídeo de hoje a gente vai revisar razão e proporção especificamente para Enem e concursos. Então será um nível mais elevado do assunto razão e proporção. Tranquilo? Bora lá. Primeiramente a definição. Então de forma clara e objetiva é isso que vocês precisam saber sobre razão e proporção. Então bora lá para a definição. Razão é o quociente entre dois números. Quociente é uma fração, é uma divisão. Então, falou em razão, é sempre o quociente entre dois números. Já a proporção, ela depende da razão. Por que, professor, proporção depende da razão? Porque observe a definição seguinte aí, ó. Proporção nada mais é que a igualdade de duas razões. Então, para eu ter uma proporção, obrigatoriamente eu tenho que ter uma igualdade entre duas razões, ou seja, entre duas frações. Tranquilo? Então, feita essa definição, bora logo lá para o que interessa. Questão 1. Prova da VUNESP 2021. Analista em comunicação e processamento de dados judiciário, ou seja, analista de redes. Em um restaurante, em qualquer dia, a razão entre o número de sucos vendidos para o número de refrigerantes vendidos é de 5 para 11. Certo dia, a diferença entre os números de refrigerantes e sucos vendidos foi 84. A soma do número de refrigerantes e o número de sucos vendidos nesse dia foi. E aí nós temos todas as 5 alternativas. Então, primeiramente, bora interpretar a questão. Bora primeiramente ver o que ela diz. Ó. A razão entre o número de sucos vendidos para o número de refrigerantes vendidos é de 5 para 11. Então, galera, a razão a gente tem que ter cuidado com a ordem. Ó, quem é que apareceu primeiro? A razão entre o número de sucos e refrigerantes. Então, suco, como apareceu primeiro que refrigerante, o suco é o numerador e o refrigerante é o denominador. A mesma coisa ali, ó, de 5 para 11. Quem apareceu primeiro? O 5. Então, 5 é o numerador, o 11 é o denominador. Então, atentem-se a esse detalhe. Então, bora lá formalizar isso aí, ó. A razão entre sucos e refrigerantes igual a 5 para 11. Então, entenderam como o suco apareceu primeiro, o suco é o numerador e o refrigerante é o denominador. O que vem a questão disso também, ó. Certo dia, a diferença, então a diferença é a subtração, entre o número de refrigerantes e suco vendidos foi 84. Então, a mesma coisa, ó. A diferença entre o número de refrigerantes. Então, o refrigerante apareceu primeiro. Então, vai ficar refrigerante menos suco igual a 84. E a questão quer saber o quê? A soma do número de refrigerantes e o número de suco. Como ele quer saber a soma, R mais S, ou seja, refrigerante mais suco, igual, vamos descobrir. Então, observe aí que nós temos uma proporção. Aonde é, professor, que tem essa proporção? Naquela igualdade entre duas razões. S está para R, assim como 5 está para 11. Como é que a gente resolve uma proporção? Produto dos meios pelos extremos, ou comumente chamado de cruz-credo, que é aquela multiplicação em x. Então, eu posso multiplicar o S pelo 11 e o R pelo 5. Posso começar com qualquer um dos dois, não vai interferir em nada no cálculo. Eu comecei pelo S, ó. S vezes 11, 11S, igual 5 vezes R, 5R. E vou isolar a variável S. Poderia também isolar a variável R, sem problema nenhum. Então, ó, isolando a variável S, ficou o quê? S igual a 5R sobre 11. Pronto. Aí eu não posso ir para mais lugar nenhum nessa situação. Então, bora agora para outra expressão. R menos S igual a 84. No lugar de S, eu vou colocar quem? 5R sobre 11. E a gente vai ficar apenas com uma variável, sendo possível achar o valor dela, que no caso, quem é a variável? R. Então, observe o seguinte, ó, no lugar de S, colocando 5R sobre 11, então ficou R menos 5R sobre 11 igual a 84. MMC básico aí, né, galera? Então, ficou o quê? 11R menos 5R igual 11 vezes 84, 924. Então, agora virou a equação do primeiro grau. 11R menos 5R, 6R. 6R igual a 924. Para descobrir o valor de R, basta fazer 924 e dividir por 6, que deu quanto? R igual a 154. Então, em poder do valor de R, agora sim podemos achar o valor de S. Como, professor? Só substituir na expressão, ó, S igual a 5R sobre 11. Então, no lugar de R, nós vamos colocar quanto? 154. Então, ficou S igual a 5 vezes 154 dividido por 11. Agora a gente não vai errar a conta, né? Pelo amor de Deus. 5 vezes 154, 770. Dividido por 11,
S igual a 70. Pronto, nós temos o valor de R, que é o refrigerante, são 154, e o valor de S, que é o suco, que é igual a 70. Se a questão quer saber a soma dos dois, ficou aqui 154 mais 70 igual a 224. Logo, a alternativa correta é a letra A. Tranquilo? Muito de boa, não é isso? Então, bora lá para mais uma. Questão 2. Prova da OMNI de 2021, Prefeitura de Piratuba, Santa Catarina, para médico. Então, observe que são os mais variáveis concursos, tranquilo? E Enem também. Então, bora lá. A ordem de 4 segmentos proporcionais são MN, OP, QR e ST. Então, observe, ó, esses 4 segmentos são proporcionais. Então, observe que vai existir uma proporcionalidade entre eles, seguindo a ordem, sempre nesse sentido, cuidado com a ordem. Então, ó, MN está para OP, então MN sobre OP é uma razão, QR está para ST, então QR sobre ST é a outra razão. Sendo o comprimento do segmento MN 24 cm e tendo como razão de proporcionalidade 3,2, calcule o comprimento de OP. Então, bora lá traduzir todas essas informações que a questão forneceu. Primeiramente, ela disse, ó, a ordem de 4 segmentos proporcionais são MN, OP, QR e ST. Então, aí é a nossa proporcionalidade. MN está para OP, seguindo a ordem que a questão deu. MN está para OP, igual a QR está para ST. Tudo isso vai ser igual a um valor K. Esse K é chamado de quê? De razão ou constante de proporcionalidade. No nosso caso aí, a questão também sugeriu um valor para K. Qual foi? K igual a 3,2. Tranquilo? Então, observe o seguinte, a questão forneceu toda essa informação, só que eu vou pegar aqui apenas aquilo que me interessa. Observe que ela deu o valor de MN, então nós temos o segmento MN, que é igual a 24 centímetros, e pediu o segmento OP. Então, eu vou trabalhar apenas com a primeira razão, tá vendo? MN sobre OP igual ao valor de K, que é a nossa constante. Vou substituir agora aquilo que nós temos. Então, nós temos MN, que vale 24. OP é o valor do segmento que nós queremos descobrir. E nós temos o valor 3,2, que é o valor de K. Tranquilo? O que a gente faz aí? Ó? Lembrando que o 3,2 é sobre 1. Então, fazemos o cruz credo, não é isso? Automaticamente ficou o quê? OP vezes 3,2. 3,2 OP igual a 24. Para descobrir o valor de OP, faz o quê? 24 dividido por 3,2. Deu quanto? 7,5 centímetros. Logo, a alternativa correta para essa questão é a letra B. Tranquilo? O ideal é que vocês copiem essas questões no caderno e refaçam, porque o importante é que vocês adquiram a interpretação da questão. E para isso, a gente tem que praticar. De boa, né? Bora lá para mais uma. Questão 3. Prova da VUNESP 2018. Prefeitura de São José dos Campos. Gestão tributária. Auditor tributário municipal. Então, bora lá. A tabela na qual alguns números foram substituídos por letras apresenta informações sobre o número de candidatos aprovados e reprovados na primeira fase de um processo seletivo. Se a razão entre o número de mulheres... agora que vem informação importante. Se a razão entre o número de mulheres e o número de homens reprovados é de 3/5, então, número de mulheres e número de homens reprovados. Então, o numerador vai ser mulheres reprovadas e o denominador será o quê? Homens reprovados. Tá vendo? Porque mulheres reprovadas vem primeiro. Então, atentem-se à ordem. É de 3/5. Então, o número total de pessoas que participaram da primeira fase do processo seletivo e que substitui corretamente o ponto de interrogação da tabela é... Então, observe que a questão quer saber o quê? O número total de pessoas que participaram da primeira fase desse processo seletivo. Então, bora lá resumir as informações importantes. O que foi que a questão me disse? A razão entre o número de mulheres reprovadas e homens reprovados é igual a 3/5. Tranquilo? Então, a gente vai na tabelinha. Mulheres reprovadas equivale a que valor ali? Y. E homens reprovados equivale a que valor? 60. Então, bora substituir aqui, mulheres reprovadas é Y, homem reprovado 60, igual a 3/5. Oi, conseguiram enxergar a proporção aí? Então, na igualdade entre duas razões, nós temos uma proporção. Como é que a gente resolve? Produto dos meios pelos extremos. Só que a gente não vai ficar falando isso aqui toda hora. É o famoso cruz credo. Então, aquela multiplicação em x. Pronto, começa logo pela variável para a equação já sair arrumada. Y vezes 5, 5y. 60 vezes 3, 180. 180 dividido por 5 igual a 36. Então, y igual a 36. Observe, galera, o y é equivalente à quantidade de mulheres reprovadas.
Então, observe na tabelinha quantas mulheres aprovadas, 30. Quantas mulheres reprovadas, Y. E Y deu quanto? 36. Então, 30 mulheres aprovadas e 36 mulheres reprovadas. Vamos descobrir quem? O total de mulheres, que é equivalente ao valor de Z. Então, bora lá descobrir o nosso Z. Então, 30 mais 36, que é igual ao valor de Z. Z igual a 66. Então, o total foram de 66 mulheres. A questão quer saber o quê? O número total de pessoas, ou seja, de mulheres mais homens. Observe na tabelinha dos homens. Aprovados, X. Reprovados, 60. E o total de homens, 72. Pronto. Então, foram 66 mulheres, entre as aprovadas e reprovadas, e 72 homens, entre os aprovados e os reprovados. Pronto, a questão quer saber o quê? O total de pessoas. Basta somar a quantidade de mulheres e a quantidade de homens. Ou seja, homens 72, mulheres 66, e deu o quê? 138. Tranquilo? Observe que não precisamos descobrir o valor de X, que é a quantidade de homens aprovados, e não precisamos descobrir o valor de W. Tranquilo? Então a questão pediu aqui nos valor da interrogação, que é o total de pessoas, 138. Logo, a alternativa correta é a letra C. Muito tranquilo, muito fácil e muito emocionante. Então, bora lá continuar. Questão 4. Uma prova do Enem 2021. Após o término das inscrições de um concurso, cujo número de vagas é fixo, então o número de vagas ele não muda, ele é fixo, foi divulgado que a razão entre o número de candidatos e o número de vagas, nessa ordem, tá vendo? A razão entre o número de candidatos e o número de vagas. Quem veio primeiro? O número de candidatos. Então, o número de candidatos é o numerador. E o número de vagas é o denominador. Era igual a 300. Entretanto, as inscrições foram prorrogadas, inscrevendo-se mais 4.000 candidatos, fazendo com que a razão anteriormente referida passasse a ser igual a 400. Todos os candidatos inscritos fizeram a prova, e o total de candidatos aprovados foi igual à quantidade de vagas. Olha a informação importante. O total de candidatos aprovados foi igual à quantidade de vagas. Os demais candidatos foram reprovados. Nessas condições, quantos foram os candidatos reprovados? Um textinho grande, como qualquer questão do Enem. Então, o que a gente faz? Vamos pegar aquelas informações mais importantes. Bora lá. Foi o que a questão disse aí. Na situação 1, a quantidade de candidatos, então candidatos 1, dividido pela de vagas, né, que foi a razão. Ó. Onde é que está isso, professor? O número de vagas é fixo, foi divulgada a razão entre o número de candidatos e o número de vagas. Nessa ordem, era igual a 300. Então, na primeira situação, aquela quantidade de candidatos, que eu chamei de C1, dividido pela quantidade de vagas, é igual a 300. Só que nós temos uma situação 2. Observe que as inscrições foram abertas novamente. E com essa abertura das inscrições, mais 4.000 candidatos se inscreveram. Então, observe que a situação 1 ela vai ser modificada, dando início, origem à situação 2, que é aquela quantidade de vagas 1, né, de candidatos 1, mais 4.000. E observe que a questão disse que a quantidade de vagas ela permaneceu fixa. Então, continua dividido por V, porque o que aumentou foi a quantidade de candidatos, não a quantidade de vagas. Como aumentou a quantidade de candidatos, deu origem a um novo valor, que é igual a 400. Tranquilo? Então, bora voltar para a situação 1. Candidato 1 dividido por vaga igual a 300. Faço cruz credo, né? Por que, professor, eu posso fazer cruz credo aí? Porque o 300 é sobre 1. Uma igualdade entre duas frações é uma proporção. Como é que a gente resolve cruz credo? Então, a gente pode fazer logo direto aí. Ó. Ficou quantidade 1, né? Candidatos 1, igual a 300V. Pronto, observe que nós temos duas variáveis nessa pequena situação e daí a gente não pode ir para lugar nenhum. Então, o que é que a gente faz? Vou pegar esse valor de C1, que é igual a 300V, e substituir ali na situação 2. Então, ó, ficou o quê? No lugar de C1, colocando 300V, ficou 300V mais 4.000 dividido por V igual a 400. Lembrando que o 400 também é sobre 1, a gente faz o cruz credo, não é isso? Então, ficou o quê? 300V mais 4.000 igual a 400V. Ó, organiza, porque agora é uma equação do primeiro grau. Ficou 100V igual a 4.000. 4.000 dividido por 100 igual a 40. Logo, a quantidade de vagas é igual a 40. E aí, o que foi que a questão disse? Ó? O total de candidatos aprovados foi igual à quantidade de vagas. Então, se eu tenho 40 vagas, eu tenho 40 candidatos aprovados. A questão pediu a quantidade de candidatos reprovados. Eu sei que aprovados foram 40. Então, bora lá achar a quantidade de candidatos reprovados. Primeiramente, eu tenho que achar a quantidade de candidatos no total. Então, ó, voltando aí para a situação 1.
candidato da primeira situação, né, era 300 vezes V. V é igual a 40. Então, a quantidade de candidatos na primeira situação era de 12 mil. Lembrando que escreveram-se 4 mil candidatos. Então, ó, eu vou achar o C2, a candidatos 2, que é o 12 mil, que já tinha, mais os 4 mil, que deu quanto? 16 mil no total de candidatos. Pronto, então se eu tenho um total de 16 mil candidatos e apenas 40 foram aprovados, para descobrirmos a quantidade de reprovados, basta subtrair os valores, não é isso? Então ficou o quê? 16 mil menos 40 deu 15.960. Logo, a alternativa correta é a letra C. Tranquilo? Então valeu, galera. Um abraço a todos. Se inscreva aí no canal do professor e até a próxima.